O vídeo testando o Basite me fez perceber que dentro da comunidade PC Gamer tem muita gente querendo se livrar do Windows como a única alternativa viável para jogar. Claro que é uma parcela pequena de pessoas, principalmente se a gente olhar para o universo total de usuários de PC, que a maioria tem PC simples para escritório e para estudar. Mas dentro do segmento de entusiasta de PC Gamer, tem muita gente incomodada com a direção que a Microsoft tem levado o Windows, principalmente as mudanças recentes no Windows 11 que coloca o Copilot e IA no centro do sistema operacional. Tá claro já que a Microsoft acha que o futuro do Windows é inteligência artificial, se bem que todas as empresas de tecnologia estão nessa onda aí, estão nessa bad vibe. Mas essa ideia de um Windows que você vai conversar com ele para executar funções me parece uma distopia, porque a única coisa que eu quero do sistema operacional é que ele não me atrapalhe, não me incomode, e com IA isso provavelmente vai ser impossível. Por isso, eu tô trazendo aqui no canal distribuições Linux para testar e ver alternativas para eu mesmo usar. E hoje eu vou trazer a segunda opção de distro mais recomendada por vocês, pelo público, que é o CashOS. O pessoal diz que em geral é uma distro bem equilibrada entre jogar e também uso diário. Bora ver. A gente vai fazer a instalação, algumas configurações para otimizar e também testar em jogos para ver como é que é o desempenho comparado com o Windows 11. Mas antes de a gente seguir adiante, uma palavrinha do nosso patrocinador. Chave do Windows no precinho e sem dor de cabeça é na gvgmol.com. Se você usar o nosso novo cupom AG25, que dá 25% de desconto em todo o site da GVGMOL, o Windows 11 Pro está saindo por R$ 146,00, o Windows 11 Home por R$ 124,00 e tem também o Windows 10 LTSC por R$ 78,00. A instalação é simples e descomplicada. Depois do pagamento, você vai receber o código na página de pedidos do site, você insere esse código no sistema operacional compatível e imediatamente o seu Windows será ativado. Os links da GVGMOL estão na descrição do vídeo, confere lá. No site do CashOS diz que essa é uma distribuição Linux extremamente rápida, estável e customizável, sendo por isso uma opção interessante tanto para o usuário leigo quanto para o usuário mais avançado. Descendo mais um pouco a página, eles mostram um print da área de trabalho, que inclusive eu achei muito bonito e me deu realmente vontade de instalar o CashOS. E mais abaixo eles vão falar das várias otimizações que a plataforma tem. Clicando em download, você vai para uma nova página com as duas edições do CashOS. A primeira é a edição desktop, pensada para uso geral, que vai desde navegar na internet, consumir mídia, até trabalhar e jogar. Depois tem a edição handheld, que no bom português seria PC de mão, que é para você colocar no Steam Deck, ROG Ally, Legion Go, enfim, nesses PCs de mão. Essa é a versão recomendada para você que está montando um PC compacto, que quer ter uma experiência console-like, tipo uma Steam Machine dessas novas que a Valve anunciou, só que caseira, que você vai conectar o PC na TV da sala e quer controlar apenas com joystick. Dessa vez eu escolhi a versão desktop porque no vídeo do Basite eu acabei escolhendo o Steam Game Mode e me arrependi um pouco porque eu passei mais tempo no modo desktop do que no modo game. Não cometerei o mesmo erro. Depois de baixar, eu coloquei a ISO num pendrive que tem um Ventor instalado, pluguei no PC, entrei na BIOS, desativei o Secure Boot para fazer a instalação sem problemas, salvei as modificações e dei boot pelo pendrive. No menu do Ventoy, eu selecionei a ISO do CashOS, na tela seguinte Grub Mode e depois Enter novamente em CashOS na primeira opção. A partir daí vai começar a inicialização do CashOS no ambiente de teste, que eles chamam de Live Mode porque basicamente é para você testar o sistema operacional antes de instalar. Vai ter uma tela inicial com várias informações, mas você clica em Launcher Installer e já vai ter que tomar a primeira decisão, que é escolher o bootloader do sistema. Se você, assim como eu, não é acostumado com Linux, não vai fazer a menor ideia do que isso significa. Por isso eu escolhi a opção padrão, que é Systemd Boot. Depois o programa vai preparar o resto da instalação. Você escolhe o fuso horário, o teclado, o disco e a partição de instalação, o ambiente de área de trabalho, eu escolhi o padrão mesmo, que é o KDE, os pacotes que você já quer instalado, como eu não conheço, eu não mexi em nada e recomendo que você faça o mesmo, e por fim, os dados do usuário do sistema, onde você vai colocar ali a sua senha e seu usuário. A partir daí, a instalação em si vai começar, que é um processo que pode demorar um pouco. Infelizmente comigo deu erro 5 vezes, sim, eu fiquei ali quebrando cabeça, tava ficando maluco sem entender por que tava dando erro, até que eu resolvi fazer aquela coisa básica que todo mundo deveria fazer, olhar o manual. Não é bem o manual, é o guia de instalação que tem no site do CashOS, mas serve como a mesma coisa.
Lá eu descobri que o erro era porque na hora de selecionar o dispositivo de armazenamento eu estava escolhendo a opção substituir partição, que aparentemente não está funcionando direito. A melhor opção, a mais recomendada, é também a mais trabalhosa, o particionamento manual. Basicamente você vai ter que criar duas partições com características bem específicas. Para começar o processo, você seleciona o disco, escolhe a opção de particionamento manual, clica em próximo, seleciona o espaço livre do seu dispositivo e clique em criar. Vai abrir essa nova tela com várias opções. Na primeira partição, o tamanho você coloca 2048 MB, escolhe o FAT32 como sistema de arquivo, em ponto de montagem você seleciona /boot e em marcadores deixa selecionado apenas boot. Aí é só apertar OK, selecionar mais uma vez a partição com espaço livre e clicar em criar. A segunda partição é aquela que de fato vai ser usada pelo sistema operacional para armazenar arquivos e programas, então coloque o tamanho que você achar mais adequado. No meu caso, eu deixei 148 GB. Em sistemas de arquivo eu fui de BTRFS, porque segundo o guia oficial é o padrão do CacheOS. Em ponto de montagem você escolhe só a barra e não seleciona nenhum marcador. Após dar OK, finalmente vai aparecer o botão de próximo para você avançar na instalação. Aí é só ir adiante nas outras etapas até que comece de fato a instalar. Quando tudo estiver pronto, você reinicia o PC e o CacheOS vai iniciar na tela de login para você colocar a sua senha e poder usar a sua máquina. Definitivamente não é uma instalação tão simples como foi no Basite, mas eu acho que eles até tentaram simplificar o máximo que dava. O problema é que eles dão muita opção e acaba sendo confuso para usuários leigos, escolher bootloader, sistemas de arquivo, a forma de você fazer também a partição para deixar ideal para a instalação é muito confuso, embora seja só seguir o guia que dá tudo certo. Mas para quem quer jogar, a gente tem que fazer alguns passos a mais, embora seja tudo simplificado pelo próprio CacheOS. Nessa tela inicial de boas-vindas do CacheOS Hello, você clica em aplicativos /ajustes, depois instalar pacotes de jogos, coloca a sua senha e no terminal que aparecer digita S e dá Enter para confirmar a instalação. Quando terminar, você vai ver que foi instalado no seu PC o Steam, o Lutris, o Heroic, entre outros aplicativos e otimizações para o seu CacheOS ter o melhor desempenho possível em jogos. Agora falta só uma coisa, a gente reativar o Secure Boot sem quebrar o CacheOS e poder usar o Dual Boot no Windows sem problema nenhum. Então bora novamente seguir o guia do CacheOS para ver se dá certo. Os comandos que eu for usar eu vou deixar na tela e vocês vão pausando para usar, ou então vejam na descrição do vídeo que eu vou colocar lá também. O primeiro passo é você abrir o terminal e instalar o SBCTL com o comando que está na tela. Depois você reinicia o PC, entra na BIOS, vai até o Secure Boot e procura a opção de reiniciar as chaves ou de entrar no Setup Mode do Secure Boot. Infelizmente, cada fabricante de placa-mãe dá nomes e também configurações diferentes para a BIOS, então essa parte você vai ter que se virar, mas o mais importante é que o Secure Boot entre no Setup Mode. Depois disso você reinicia o PC, loga no CacheOS, abre o terminal e digita sudo sbctl status e dá Enter. Nesse momento, os dados que aparecerem na tela é para ser os mesmos que vocês estão vendo aqui no meu terminal. Observe que o Setup Mode está ativo. Agora você digita esse outro comando para criar as chaves do Secure Boot e mais esse para registrar as chaves criadas junto com as chaves da Microsoft. Pelo menos eu entendi assim, posso estar enganado. Para ver se está tudo certo, digita novamente sudo sbctl status e o que muda do que vai aparecer no terminal é que agora o sbctl é para estar instalado e as chaves configuradas. O próximo passo é usar o comando sudo sbctl verify. Ele serve para você ver se os arquivos de boot ainda não estão assinados, não estão verificados. Para verificar eles, você usa o comando que está na tela e depois usa o verify novamente para ver se realmente foram autenticados. Dando tudo certo, você tendo o mesmo output que está tendo aí no meu terminal, você pode reiniciar a máquina, ativar o Secure Boot na BIOS e é para o CacheOS ligar normalmente, assim como o Windows 11. Se você, assim como eu, escolheu o Systemd como bootloader, segundo o guia oficial do CacheOS, para não ter dor de cabeça no futuro, você tem que digitar esse comando gigante que está na tela. Vou deixar o comando também na descrição do vídeo para quem só quiser copiar e colar. Pronto, o CacheOS agora está compatível com o Secure Boot, pelo menos até a Microsoft lançar algum update que vai quebrar tudo novamente. Agora vamos ver como o CacheOS se sai em jogos depois dessa trabalheira toda para fazer ele funcionar.
Quanto ao setup, a gente tem basicamente um Ryzen 5 7500F, 32 GB de RAM DDR5 a 6000 MT e um RX 9060 XT de 16 GB. Se você quiser ver o resto das especificações, dá uma olhada na descrição do vídeo que vai ter lá tudo completinho. Vamos começar com CS2, que é um jogo do Steam que tem versão nativa para Linux, então não precisa de Proton para rodar. Além de ser um jogo CPU bound, ou seja, exige mais do processador do que da GPU, principalmente em configurações mais leves como a que a gente está testando aqui hoje. Em 1080p, no preset baixo, com FSR desligado, o CashOS fez a média de 615 FPS e 1% low 233 FPS. Enquanto isso, o Windows 11 fez a média de 591 FPS e 1% low 198 FPS. A diferença não é tão grande, mas o CashOS gerou mais FPS na média e no 1% low em relação ao Windows 11. Alan Wake 2 em 1080p, usando FSR2 no nativo, o CashOS fez a média de 69 FPS e 1% low 60 FPS. Já o Windows 11 fez a média de 69 FPS e 1% low 57 FPS. Aqui o jogo está rodando pelo Proton CashOS, que é a versão do Proton nativa do sistema operacional. Notem que as cores ficaram meio diferentes no Windows e no CashOS, mas aí é uma questão de configuração da minha placa de captura. Até o momento eu não sei por qual motivo, mas ela fica meio zoada na resolução e nas cores em qualquer distribuição Linux. Se alguém tiver alguma dica para melhorar, comenta aí. Agora vamos de benchmark do Cyberpunk 2077. Em 1080p, no preset Ultra e com o upscaling desligado, o CashOS fez a média de 105.43 FPS e 1% low 87.86 FPS. O Windows 11 foi um pouco melhor com 110.41 FPS de média e 89.75 FPS no 1% low. Mantendo a mesma configuração, mas ativando o FSR em qualidade, a média do CashOS sobe para 121.23 FPS e 1% low 102.45 FPS. Já o Windows 11 vai para 125.67 FPS na média e 1% low 120.48 FPS. O Windows 11 está fazendo um pouco mais de FPS, mas não é tão distante assim, está dentro da margem de erro em relação ao CashOS. Usando o preset Ultra RT, ou seja, com Ray Tracing no Ultra e com FSR4 ainda em qualidade, o CashOS faz a média de 59.75 FPS e 1% low 51.57 FPS. Já o Windows dá uma disparada fazendo a média de 77.17 FPS e 1% low 66.19 FPS. A minha teoria, tirada de vozes na minha cabeça, é que a série RX 9000 da AMD é muito recente, então ainda está faltando muitas otimizações para o Linux. Por isso, em algumas situações, como o Ray Tracing, por exemplo, acaba tendo desempenho que fica abaixo do esperado. Hellblade 2 em 1080p, preset alto e FSR3 no nativo, o CashOS fez a média de 61 FPS e 1% low 46 FPS. O Windows não foi muito diferente, com a média de 62 FPS e 1% low também de 46 FPS. Uma coisa interessante de se notar é que o CashOS usa bem menos memória RAM do que o Windows 11. No caso aqui a gente está vendo a diferença de 3 GB, e para mim isso é bastante coisa. Mudando o FSR3 para qualidade, mas mantendo o resto da configuração em Hellblade 2, o CashOS entrega a média de 92 FPS e 1% low 74 FPS. Enquanto isso, o Windows 11 faz a média de 89 FPS e 72 FPS no 1% low. Ou seja, os dois resultados ficaram dentro da margem de erro novamente. Para finalizar, vamos de The Last of Us Parte 1 em 1080p, preset Ultra e upscaling desligado. Com essa configuração, o CashOS fez a média de 69 FPS e 53 FPS no 1% low. O Windows 11 foi bem melhor, com a média de 96 FPS e 1% low 71 FPS. Eu tenho a impressão que tem alguma versão do Proton específica que vai ter um desempenho melhor no The Last of Us Parte 1. Se alguém souber, comenta aqui embaixo para eu testar nos próximos vídeos. Enfim, ativando a FSR4 em qualidade, mas mantendo o preset no Ultra, o CashOS sobe a média para 87 FPS e 1% low 66 FPS. Enquanto isso, o Windows 11 continua na vantagem com 110 FPS na média e 75 FPS no 1% low.
Eu não vou me estender muito porque o vídeo já tá longo e a maioria das coisas que eu queria falar já foram mencionadas durante o vídeo, mas eu preciso destacar algumas coisas que são importantes. Em primeiro lugar, o CashOS definitivamente não é o melhor sistema operacional para quem está querendo sair do Windows e é alguém completamente leigo e que tem também um conhecimento limitado de informática e de uso de computador. Eu mesmo demorei para conseguir instalar ele porque estava dando os erros e eu tive que ir lá no guia, ver direitinho. E muita gente não vai ter paciência, enquanto no Windows a instalação é quase basicamente a prova de noob. Então o CashOS eu reconheço que até tenta facilitar, eu creio que quem está instalando o Arch Linux de forma direta deve ser muito mais complicado, mas ainda assim te dá muita opção, ele te dá muita configuração para você fazer e acaba sendo ruim para um usuário simples que só quer ali instalar o sistema operacional e usar o computador. Mas dito isso, quando você configura ele e entende a forma de funcionamento, é um desktop muito poderoso. Eu gostei tanto que na verdade eu estou pensando em usar como meu desktop principal de Linux por um tempo, embora claro vai ser dual boot ali com Windows para programas e jogos que tiverem problema de compatibilidade com Linux. É muito provável que eu comece em 2026 usando o CashOS como meu desktop principal, bora ver quanto tempo vai durar. Mas o desempenho em jogos, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado. Não porque o sistema operacional não entregou, mas porque a galera hypou demais, é o melhor sistema operacional para jogos, você vai ter ganhos, não sei o que. E não, na verdade tem um desempenho bem parecido, dentro da margem de erro em relação ao Basite, só que ainda com o FPS um pouquinho mais baixo do que o Basite. E olha que eu configurei bastante coisa nele. Essa é a verdade. Eu sei que vai ter muita gente que vai falar, cara... É isso, talvez na verdade essas distros nem façam tanta diferença assim se você configurar tudo direitinho. Então é isso, eu gostei muito do CashOS apesar das dificuldades, tanto que eu estou pensando em usar como meu desktop principal, mas continue fazendo recomendações de distribuições Linux para eu trazer conteúdo aqui para o canal em 2026. A gente vai trazer conteúdo clássico aqui de CPU, GPU, outros hardware, mas eu quero continuar acompanhando o Linux para jogos a partir de agora. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar like, de comentar para ajudar no engajamento, de mandar um hype se tiver opção para você e, se possível, se torne membro aqui do canal, que nem a galera que está no canto da tela, que ajudou a gente aqui mês a mês em 2025 a manter tudo isso aqui funcionando. Vocês são foda, meus agradecimentos aí pelo apoio e vamos que vamos. Falou, até o próximo vídeo.